gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar do assunto que simplesmente parou as redes sociais nessa tarde, que foi o anúncio do fim do contrato internacional da Anitta com a Warner Music. Pois é, nós já estávamos testemunhando uma movimentação nas redes sociais em relação a toda essa situação que ela estava vivendo com a gravadora. Nós sabíamos também que muita coisa estava acontecendo que os fãs meio que também não tinham noção. E com toda essa situação meio que sendo exposta pela própria Anitta nas redes sociais, rapidamente uma grande comoção aconteceu e vários meios de comunicação descobriram essa situação que estava acontecendo com ela. Sendo assim, uma pressão pública enorme começou a ser feita em cima da gravadora. E hoje, terça-feira, oficialmente, a Anitta quebra o seu contrato com o selo. Nesse vídeo a gente vai entender tudo o que rolou, aonde que a notícia surgiu, como que foi esse statement que ela postou lá no Instagram dela, onde ela comunicou essa situação toda. Nós também vamos entender alguns acontecimentos que rolaram aí para gerar essa situação toda. Enfim, vamos entender um pouco dos protestos dos fãs, tudo, tá? Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, né? Já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente, tá? Além disso, tem também a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pela nossa querida Anira. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que tá fixado aqui no topo dos comentários ou na descrição desse vídeo para você ser redirecionado e poder conhecer tudo. É uma camiseta mais linda que a outra e eu tenho certeza que você vai adorar, tá? Não esquece, topo dos comentários ou descrição do vídeo. Bom, gente, entrar em uma gravadora é algo que muitos artistas pequenos sonham. Só que, obviamente, quem sonha com uma gravadora tem essa perspectiva de ser tudo um grande sonho mesmo. Só que quando você entra dentro do negócio e você entende o lado sombrio daquilo tudo, você fica muito decepcionado. E meio que foi o que aconteceu com a Anitta ao longo dos anos, principalmente depois que ela entrou na gravadora internacional para projetar a sua carreira para fora do Brasil. Vale lembrar que antes da Anitta oficialmente fazer parte do cast da gravadora Warner Music Internacional, ela apenas fazia parte da Warner Music Brasil. Então aqui no Brasil ela tinha um impulsionamento de carreira interessante. Até quando ela fez o lançamento do álbum Kisses, ela recebeu um investimento interessante da gravadora, obviamente com ela investindo a maior parte, mas tipo assim, ainda assim eles davam mais suporte pro trabalho dela e colocavam ela em determinados lugares. Desde quando ela assinou esse contrato internacional com a Warner, a carreira internacional dela não foi, vamos dizer assim, impulsionada como nós esperávamos. O nome da Anitta não estava sendo colocado em lugares relevantes, vamos dizer assim. Não tivemos a Anitta sendo colocada em playlists também relevantes durante os seus lançamentos de música, né? Ela mesma disse que o seu marketing muitas vezes inflava o que de fato a própria gravadora ia fazer de movimento para poder promover aquilo ali. Então vamos dizer que assim, não era como esperávamos. Com toda essa situação aí, a Anitta começou a expor para nós, aos poucos, toda essa situação que ela estava vivendo. E rapidamente, os fãs começaram a se mobilizar nas redes para entender mais sobre isso. Tanto que aqui no canal eu fiz vários vídeos para vocês comentando sobre a situação da gravadora, comentei sobre a situação de gravadora de outros artistas, os porquês desses artistas não terem ficado em determinadas gravadoras, enfim, tem muito conteúdo desse tipo aqui no canal que vale muito a pena você assistir para você entender um pouco mais desse lado mais sombrio das gravadoras, que não é esse glamour todo que o povo acha que acontece. A grande comoção nas redes sociais fez com que a Anitta expusesse falta de comunicação, falta de planejamento, com a prioridade também do lançamento do seu trabalho. Tivemos Exposed com fãs se mobilizando e fazendo, por exemplo, Free Anitta. Tivemos, por exemplo, manifestações na porta da gravadora aqui do Brasil, que inclusive gerou polícia. Tivemos CEOs da gravadora sendo atacados nas redes sociais, entre outras coisas. Tudo isso gerou uma grande visibilidade para a situação toda e vários meios de comunicação começaram a produzir matérias para comentar sobre essa situação da Anitta, o que foi ótimo porque ajudou com certeza a criar essa pressão pública para eles desligarem ela.
Porém, tudo começou com o Hits Daily Double, que é um desses portais aí de música dos Estados Unidos, afirmando que a Anitta tinha terminado seu contrato com a gravadora. Porém, o Hits Daily Double, ele erra algumas vezes, sim, eles criam fakes, então meio que a gente esperava uma confirmação melhor para de fato a gente poder comentar sobre esse assunto. E essa oficialmente veio com a Anitta publicando esse comunicado nas redes sociais dela, onde ela afirmava o fim deste contrato dela. A nota estava escrito: após 11 anos de parceria de sucesso, concordamos em seguir caminhos separados. A Anitta gostaria de agradecer a equipe da Warner Music pelo apoio e o time da Warner deseja a Anitta tudo de bom no futuro. Alguns rumores começaram a circular mais cedo aí de que a Anitta estaria saindo da gravadora para oficialmente ir para uma outra, que no caso seria a Roc Nation, que é a gravadora do Jay-Z. Vale lembrar que uma pessoa daqui do Brasil era assinada com a Roc Nation e tentou fazer carreira internacional através dessa gravadora, que foi a Cláudia Leite. Bom a gente enfatizar isso também, é uma breve curiosidade, mas ela não faz mais parte ali do cast. A Roc Nation fez algumas publicações parabenizando o trabalho de Anitta e isso levantou suspeitas de uma parceria. Segundo inclusive a CNN, a agência responsável pelo gerenciamento da carreira internacional da Anitta, que é a S10 Entertainment, de Brandon Silverstein, tem participação na empresa da Roc Nation, o que explicaria de certa forma essa relação com a Anitta indireta. Então isso mata esse rumor de que ela estaria lá com o Jay-Z, né, gente? Que ela entraria agora pra máfia do Jay-Z. Ela não vai entrar, tá? É realmente o Brandon Silverstein que tem ações ali no meio daquele rolê todo. Porém, o Hits Daily Double, quando publicou isso daí, não citou nada relacionado oficialmente ao Jay-Z. Na verdade, um outro nome que foi fundamental para ajudar a Anitta nessa história. Gente, quando eu li a matéria do Hits Daily Double, eu gritava e eu tava tão emocionado. Por quê? Porque quem foi a responsável por ajudar a Anitta a sair desse contrato foi uma pessoa que a lenda admira demais. Uma pessoa que comunica com mãos. Uma pessoa que consegue fazer um whistle que explode copo. Sim, gente, Mariah Carey. Como ele é acessível, olha, pega, traz o anjo pra dar pra ela. Ela cedeu seu advogado para a Anitta poder revisar toda essa situação do seu contrato e ele conseguiu desvincular ela da gravadora. Vale lembrar que o advogado, no caso, é o Ed Shapiro. O Hits Daily Double também destaca o impacto que a Anitta teve no último ano dentro do mercado norte-americano, inclusive com a questão da indicação ao Grammy, a vitória do VMA, do AMA, né? E também o sucesso de envolver em todas as plataformas. Eles também falam um pouco dela entrando agora no mercado das séries, como por exemplo na sua participação na novela Elite, por aí fomos. Bom, mas afinal de contas, o que pode acontecer com a carreira da Anitta agora que ela oficialmente terminou o seu contrato com a gravadora? É isso que a gente vai discutir a partir de agora. Bom, ela tá livre, porém o fim de todo contrato tem multas ou alguma coisa que, tipo assim, impeça ela de fazer coisas, né? Então, poderemos testemunhar os seguintes acontecimentos: a Anitta lançando apenas singles e não lançando álbum, que é algo que os fãs estão acreditando que possa acontecer. Talvez ela demore um tempo para lançar o seu álbum, exatamente como uma multa disso daí, já que o contrato dela era de álbuns. A gente também pode testemunhar, por exemplo, ela sendo incapaz de colocar as suas músicas em determinados lugares que a gravadora antes tinha preferência de espaço também. A gente pode testemunhar a Anitta trabalhando de forma totalmente independente. Podemos testemunhar também a Anitta lançando a sua própria gravadora nos Estados Unidos, né? A gente sabe que aqui no Brasil ela já tem a Rodamuinho, mas ela pode fazer uma versão norte-americana disso daí também. Vale lembrar que a própria Mariah fez isso no passado, quando ela rompeu com a gravadora depois do fracasso do Glitter. Ela fez a Monarch Entertainment, que era uma gravadora dela, para lançar o seu álbum Charm Bracelet,
tá? Tivemos outras artistas que fizeram isso também no meio dos seus contratos ou no fim dos seus contratos, como por exemplo a Miley Cyrus, quando ela fez a própria gravadora dela, que era a Smiley, para poder lançar o Miley and Her Dead Pets. Então assim, tem muitas coisas que podem acontecer, inclusive ela pode até assinar com outra gravadora daqui a um ano, por exemplo, mas é bem possível que a gente vá testemunhar uma mudança nos ares da carreira da Anitta nos próximos meses. E como fã, o que eu digo pra vocês é: apoiem o trabalho da lenda, porque ela tá fazendo isso, gente, pra de fato conseguir fazer o seu melhor no mercado internacional, que tá óbvio que ela ainda não conseguiu se mostrar de fato. E eu acho que é isso que a gente tem que dar valor. A gente tem que entender que tudo isso que ela tá passando é mais uma porta que se fecha e outra que ela vai abrir e que ela vai surpreender todo mundo. Porque é sempre assim, os escombros caem em cima da Anitta, ela fica soterrada e de repente ela sai de debaixo dos escombros, igual o Thriller do Michael Jackson, quando o zumbi sai de dentro das tumbas. Então, tipo assim, ela vai conseguir realmente, gente, dar a volta por cima. Isso eu tenho certeza, mas é muito importante o apoio dos fãs, tá? Comenta aqui a sua opinião sobre essa situação da Anitta, que eu quero saber o que você tem pra poder me dizer. Combinado? Ó, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!